Olá, meus amigos. Sou o professor João Carlos, supervisor do Centro de Capacitação em Tecnologia da Loja Elétrica. Vou apresentar para vocês um método para fazer a conexão dos motores monofásicos através da chave de reversão. Então, meus amigos, nós vamos aqui ver os detalhes do motor monofásico para que a gente possa ligá-lo na chave de reversão. Esse motor monofásico, ele tem as suas características, do caso eixo, né? Tem aqui esse acoplamento do capacitor de partida e tenho aqui também a placa de identificação. Muitas pessoas identificam o motor monofásico pelo capacitor de partida, mas não vai confiando muito nisso não. Você deve ler a placa, porque essa placa tem de identificação, tem vários detalhes técnicos que eu vou falar a respeito deles agora mesmo. Aqui nós temos algumas partes principais desse motor, né? No caso aqui eu tenho o estator, que é a parte que vem alojando todo o enrolamento, né, do estator, que vai criar o campo giratório. Tem o rotor, que é o elemento que vai criar a força mecânica, que fica dentro do estator, evidentemente. Tem o capacitor de partida, que é responsável para poder fazer o motor arrancar, porque normalmente o motor para girar precisa de um campo giratório e esse capacitor consegue fazer um campo giratório fictício. Tem o centrífugo, que é um dispositivo que aciona o interruptor, que é um platinado que desliga o enrolamento de partida quando o motor adquire a velocidade nominal. Ou seja, o enrolamento, por ser de partida, ele deve ser desligado assim que o motor adquiriu sua velocidade nominal. Tem a tampa do capacitor, tem um ventilador para o resfriamento do enrolamento e esses são os detalhes básicos do motor. Aqui eu tenho a parte interna, um diagrama interno desse motor. Ou seja, eu tenho aqui os enrolamentos principais, que são identificados normalmente pelo número 1, 2, 3, 4. Tenho o enrolamento auxiliar, que é identificado pelos números 5, 6 ou 8. Alguns fabricantes, no lugar do 6, colocam o número 8. Eu acredito que seja para diferenciar do motor trifásico, que necessita de um tipo de conexão diferente. Tem aqui os dois enrolamentos e o capacitor de partida, que fica ligado em série com esses enrolamentos auxiliares, e tem inclusive o platinado, que quando o motor adquire a velocidade, retira de funcionamento o enrolamento de partida. Aqui eu tenho a placa de identificação do motor com os detalhes técnicos. Não vamos falar todos, mas os principais. Tá, motor monofásico, né? Esse 1 colocado aqui, ó, entendeu? Tem a potência do motor também, que é a potência nominal do motor, né? 2,2 kW, 3 cavalos. Tensão nominal, corrente nominal e as conexões de menor tensão e de maior tensão. Outros detalhes podem ser vistos, mas esses aqui seriam os mais importantes. Para se fazer a conexão desse motor na rede de 127 volts, a gente vai utilizar as seguintes conexões. Por exemplo, eu vou conectar os terminais 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Lembre-se que o terminal 5 e 6 é o enrolamento de partida. No outro caso, eu vou conectar 1, 6 e 3, 2, 4 e 5. Ou seja, se o motor estiver girando para a esquerda, eu estou conectando 1, 3, 5, 2, 4, 6. Se o motor for girar para a direita, eu estou conectando 1, 3, 6, 2, 4 e 5. Ou seja, eu estou trocando o terminal 5 pelo 6. O enrolamento principal continua conectado da mesma forma. Então observe aqui, ó, que eu tenho aqui a posição. De um lado, 1, 3 e 5. Do outro lado, 1, 3 e 6. 2, 4 e 6, 2, 4 e 5. Esse é o método de fazer a inversão da rotação do motor.
Da mesma forma, em 220, eu posso fazer a seguinte conexão, ou seja, eu vou conectar os terminais 2, 3 e 6 em comum, ou seja, a gente curta-circuita esses 3 terminais e faz a isolação deles, eles não vão passar pela chave. Ficarão disponíveis para a chave 1 e 5 e 4. Observe o seguinte, 1 e 5, 4 sozinho, o motor vai girar para a esquerda. Ok? E a posição 1 sozinho, ou seja, isolado, somente 1 e 5 com 4, o motor vai girar para a direita. Então, para fazer a reversão do motor monofásico, eu preciso, em 220, apenas mudar o 5 de posição, ok? Bom, aqui agora eu tenho uma chave reversora trifásica, essa chave é da Lombardi, né? Observe que ela tem os 3 terminais, eu posso conectar as fases R, S, T, né? Então aqui é o esquemático de todas as chaves que fazem reversão trifásica. Fase R pode ser conectada nesse ponto, não existe uma posição fixa, né? Mas aqui eu estou colocando só para poder explicar melhor. Então eu entro com a fase RST de um lado e vou obter, observando que tem um ponto nas 2 posições que é comum e os outros 2 pontos invertidos. Então a chave faz um X, né? Uma inversão, onde me permite fazer a troca de uma fase pela outra e, no caso do motor monofásico, mudar o 5 e o 6 de posição. Então, ó, nessa posição, eu tenho na posição esquerda R e na posição direita R. Na posição S e T. E na outra posição T e S. Então, observa, na chave, na posição esquerda eu tenho RST, na posição direita eu tenho RTS. Então estou trocando 2 pontos da chave. Isso na chave trifásica. Bom, vamos verificar agora como é que eu faço na chave para obter a reversão do motor monofásico. Então vou colocar aqui uma rede monofásica, vou fazer a conexão do neutro num ponto da chave. Observe que um ponto da chave eu fiz uma conexão ligando um ponto com o outro da chave, mantendo um outro sozinho. Então eu identifiquei o ponto comum e conectei no outro ponto da chave e vou conectar a fase nesse ponto. Agora observa o seguinte, o meu motor tem os seguintes terminais, 2 e 4 juntos, 1 e 3 juntos, são os enrolamentos principais, porque para inverter a rotação do motor monofásico, eu troco o 5 pelo 6. Tenho aqui o 5 e tenho aqui o 6. Observe também que eu liguei o 2 e 4 no primeiro ponto da chave, o 1 e 3 eu liguei no terceiro ponto, onde tem o neutro. Então observe que o ponto 1 e 3 do motor está conectado sempre no neutro. Está feita a conexão fora da chave, tá? Aí, agora eu faço o seguinte, aqui eu tenho a conexão do terminal 5 e aqui eu tenho a conexão do terminal 6. Observe o seguinte, nessa posição em vermelho, eu tenho 2 e 4 na fase e tenho também a conexão do terminal 5. Então, nesse caso, eu tenho 2, 4 e 5. Na mesma situação aqui, eu tenho o neutro conectando no 1 e 3 e, consequentemente, conectando no 6. Então, eu tenho 1, 3 e 6, o motor está girando para a direita. Agora, observe o seguinte, vamos inverter a posição da chave. Vou fazer a mesma conexão. Então, eu tenho aqui o neutro conectado da mesma forma que foi conectado na chave anterior e também a fase conectado no mesmo ponto. A única coisa que vai diferenciar aqui agora, ó, é que eu tenho 1, 3, 5
e 6, ou seja, os enrolamentos principais 2 e 4, 1 e 3 permanecem conectados no mesmo ponto. Aqui, ó. E nesse caso aqui agora, eu tenho o 5 e o 6 conectado. Observe que agora o 6 está conectado junto com o terminal 2 e 4. E o 5 está conectado exatamente com o neutro. Então, troquei o 5 com o 6 da mesma forma. Então, aí no caso, a chave está girando para a esquerda. E aqui, ó, eu ainda tenho a seguinte função. Então, observe lá, trocando uma fase pela outra, o motor está girando a sua rotação. Então, é uma maneira simples de fazer a reversão do motor monofásico com uma chave de reversão trifásica. Muito bem. A chave reversora que funcionou em 127, ou desculpa, que funciona em 127, também funciona em 220. Observe aí que eu tenho a mesma chave com a mesma conexão, tá certo? Os pontos da chave são os mesmos, tem uma ligação que é comum e a outra ligação separada. Então observa o seguinte, em preto aí, ó, é um ponto que nas duas posições da chave, opa, quase que o motor liga sozinho aqui, ó. Nas duas posições das chaves, por exemplo, o ponto vermelho está ligado à parte superior da chave, no ponto azul e no ponto verde. Agora, na outra posição da chave, eu vou ter a inversão. Então, vamos verificar. Trata-se da mesma chave. Vamos lá. Então, vamos alimentar a chave com a fase R no ponto azul, com a fase S no ponto vermelho. Então, observe o seguinte. Nós temos os 3 pontos da chave quando ela estiver ligada para a direita. Vamos olhar o nosso motor monofásico em 220. Motor monofásico em 220, a conexão é interessante. Olha lá. O terminal 2, 3 e 6 estão ligados em comum, ou seja, estão curto-circuitados. Então você vai pegar as 3 pontas, o 2, o 3 e o 6 do motor e vai conectá-los juntos. Ele não vai participar da conexão da chave. Então você já fez o fechamento do enrolamento dessa maneira. Em seguida, você vai ligar o 1 com 5 ou 4 com 5. Então observa a ligação da chave. 5 está no ponto vermelho, 4 está no ponto azul, mas a chave está fechando 4 com 5 e o 1 está sozinho na fase verde. Então aí o motor está girando, por exemplo, para a direita. Rolando para a direita, tá certo? Olha o pontinho vermelho lá em cima. Agora vamos inverter a posição da chave. Passei a chave para o ponto azul lá, ó. Então continua a mesma coisa. O ponto, a fase R com a fase verde, na cor verde, né? Só para mostrar para vocês a diferença. Em seguida, o motor está novamente com 2, 3 curto-circuitados, né? 3 pontos curto-circuitados. E agora, ó, o 5 permanece na posição que estava, mas verifique só, 5, 4 e 1. O 1 está na fase vermelha. Então agora lá, o 4 está sozinho na fase verde e o 1 está com o 5 na fase vermelha. Então, trocando o 5 pelo o 4 com 1 de posição com o 5, você inverte a rotação do motor. Porque os fabricantes de motores não fazem essa inversão. Então muita gente confunde isso, porque tradicionalmente os motores monofásicos vem escrito na plaquinha dele, para inverter a rotação, trocar o 5 com o 6. Para inverter a rotação, trocar o 5 com o 6. Mas na chave é muito mais simples você trocar o 4 e o 1 em função do 5. Então, quando você liga 4 com 5, o motor gira numa posição. Quando você liga 1 com 5, o motor liga na outra posição. E aí a chave pode ser uma chave reversora trifásica, que serve para o motor trifásico, que serve para o motor monofásico. Não precisa de chave específica. E a Lombardi, por exemplo, vende essa chave da mesma maneira. O nome dela está assim, chave de reversão. Existem outros fabricantes que falam chave de reversão monofásica, chave de reversão trifásica. Olha isso aí, a chave de reversão é a mesma.
Vamos lá. Então, meus amigos, vamos lá. Como foi visto, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, a chave que foi analisada em questão. Aqui eu tenho uma chave Lombardi de reversão trifásica 60 amperes. Aqui eu tenho uma chave Lombardi trifásica de 30 amperes. Aqui é só o tamanho, mas o compromisso é o mesmo. Fazer a inversão do motor trifásico e motor monofásico. Então, qual que é o detalhe principal da coisa? De posse do multímetro, vamos fazer um teste de reconhecimento dos terminais. Então, por exemplo, essa chave, ela apresenta 3 terminais de um lado, 3 terminais do outro lado. Então, tem 6 pontas. Observe o seguinte, na posição 0, os terminais que estão, observe o detalhe do teste, nos terminais eu estou conectando os pontos, como a chave está no 0, não pode ocorrer nenhuma continuidade. Então significa que a chave está aberta. Bom, vamos colocar a chave agora na posição direita. Na posição direita, eu vou conectar no primeiro ponto, aleatório, e vejo que deu uma continuidade com esse primeiro ponto. Vou verificar que não ocorre continuidade com os outros pontos. Agora passei para o segundo ponto e vamos ver, não ocorreu, mas aconteceu a continuidade com esse ponto aqui. Evidentemente, o terceiro ponto deu continuidade com o ponto do meio. Então, na posição da direita, estão conectados os pontos referentes ao que nós vimos no vídeo. Um ponto comum, 2 pontos funcionando individualmente, ou seja, fazendo uma troca, fazendo um X. Observe que essa chave aqui, ó, ela já mostra um X, por ser uma chave de corrente maior, consequentemente ela precisou de uma montagem reforçada por causa da corrente de 60 amperes. Mas vamos ver o que acontece. Quando eu colocar no primeiro ponto, o ponto continua ligado da mesma forma. Então esse é o ponto comum da chave. Em seguida, eu tenho uma conexão com o ponto central e o ponto final com o ponto final. Então observe o seguinte, houve uma troca entre esse lado da chave com esse lado da chave. Ora funciona esse ponto, ora funciona trocado este ponto com esse ponto e este ponto com esse ponto. Então, esse X mostra a reversão. Bom, feito isso, seguindo a orientação do nosso vídeo, depois eu coloco. Eu tenho aqui a mesma chave, com a mesma finalidade, mas como ela está conectada, eu não posso fazer o teste série. O teste de série tem que ser feito com a chave totalmente desconectada de qualquer ponto. Senão você vai pegar retorno de outro local aí e não vai dar certo. Então agora, quando a chave foi montada, nesse ponto, a chave vai fazer a função de reversão do motor. Para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. Ah, vocês estão olhando aí, né? Não houve a reversão do motor. É por causa de quê? O enrolamento auxiliar é que determina o sentido de rotação. Consequentemente, o que acontece? Eu tenho que colocar o motor rodando para o lado, fazer o desligamento do motor, olha o interruptor centrífugo fazendo o fechamento, agora eu vou inverter a rotação. Então, o motor monofásico, ele tem esse ponto em questão. Ele só vai fazer a reversão se ele estiver com o enrolamento auxiliar conectado. E isso ocorre somente quando ele estiver na rotação praticamente parado. Evidentemente, com carga, isso ocorre mais
é mais rápido a ocorrência do fechamento do interruptor centrífugo. Então tá aí, ó, motor monofásico com reversão ligado através de uma chave de reversão. Não vamos dizer que ela é trifásica e não vamos dizer que ela é monofásica. É uma chave reversora ou uma chave de reversão. Essa aqui é de 30 amperes. Beleza? Bom, meus amigos, eu utilizei nesse vídeo as chaves da Lombardi. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. Muito obrigado.